Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Por muito tempo a minha vida foi dividida entre o amor e a lealdade a um homem que eu admirava muito, o meu pai. Sabe, juntos construímos uma empresa de serviços gerais especializada em pintura e construção. E eu cuidava da parte braçal, sabe? Pegava no pesado enquanto ele gerenciava as finanças. Olha, era um acordo justo, pelo menos era o que eu pensava. Bom, e desde cedo eu aprendi com ele o valor do esforço. Eu me lembro das primeiras obras em que eu trabalhei ao seu lado. Eu ainda era adolescente, segurando um pincel enquanto ele me explicava como preparar a parede antes da pintura. E que não adiantava só pintar por cima, porque se a base não fosse boa, cedo ou tarde, a tinta ia descascar. Na época, eu achava que ele estava falando apenas das paredes, mas hoje eu entendo que aquela lição se aplicava a tudo na vida. E com o tempo, a nossa empresa cresceu. Conquistamos clientes fiéis, pegamos contratos maiores e começamos a contratar funcionários. Olha, eu gostava do que eu fazia, sabe? Gostava de ver o lugar transformado pelo trabalho. Enquanto isso, o meu pai lidava com os fornecedores, pagamentos, negociações. E ele parecia levar tudo com uma facilidade que eu confiava nele cegamente. Afinal, ele era o meu pai. E a relação dos meus pais era bastante conturbada e por isso acabaram se separando. A mamãe foi morar em Embu, perto da família dela, enquanto eu fiquei com o papai. E com o tempo, ele se casou novamente com a Rosa e teve mais 2 filhos. Mas a dinâmica daquela casa nunca me agradou porque os meus irmãos eram muito folgados e eu não concordava com a forma como eles eram criados. E assim, quando não deu mais para mim, eu tomei a minha própria decisão e aluguei um AP e me mudei. Apesar disso, continuei trabalhando com o meu pai e juntos conseguimos montar o nosso próprio negócio. E a minha mãe? A minha mãe também refez a vida dela ao lado de um homem incrível, o Lourenço. E sempre que eu ia até a casa deles, ele fazia questão de dizer que gostava de mim como um filho. Um filho que, se eu precisasse, poderia contar com ele. E sabe de uma coisa? Eu sentia verdade em suas palavras. Elas eram sinceras. Enfim. Bom, e quando meu irmão Rubens cresceu, o meu pai decidiu colocá-lo para trabalhar com a gente. E sinceramente, eu não aceitei a ideia e deixei claro o meu ponto de vista. Mas o meu pai argumentou que era melhor ele lá do que na rua vagabundando. Mas o problema é que ele era um rapaz folgado, não fazia nada, não tinha coragem nem de tirar um copo do lugar. E mesmo assim o meu pai insistia em mantê-lo lá. Enquanto eu me dedicava ao negócio, ele apenas sugava o nosso dinheiro sem o menor esforço. E um dia eu tomei coragem e falei para o meu pai que se o Rubens continuasse apenas se aproveitando da empresa, eu iria propor a divisão do negócio. Não ia gastar o meu suor para sustentar um preguiçoso como ele. E o meu pai não gostou nada do que ouviu e disse que eu estava sendo atrevido por falar com ele daquela maneira. E que só porque éramos sócios, isso não dava o direito de desrespeitá-lo. E no fim,
mesmo contra a minha vontade, ele se recusou a tirar o Rubens da empresa e eu fui obrigado a engolir aquela situação. E eu me mordia, sabe? Eu me mordia o dia inteiro de raiva. E com o tempo, as coisas começaram a ficar estranhas. E eu percebi que as contas não batiam. Alguns pagamentos estavam atrasados e sempre que eu entrava na sala, o meu pai estava falando sobre empréstimos. Quando eu perguntava, ele dizia que não era para ele, mas era para um amigo e que estava procurando a menor taxa de juros. Mas algo dentro de mim dizia que alguma coisa estava errada. Porém, eu não dei importância àquele assunto e foquei no que eu sabia fazer. Mas os meninos que trabalhavam com a gente começaram a faltar e ao mesmo tempo me cobravam os pagamentos que já estavam atrasados e aquilo fez com que a pulga atrás da orelha voltasse a me incomodar. Sem contar que a qualidade do material também começou a cair, o que só aumentava a minha desconfiança de que algo estava muito errado. Bom, e eu que nunca gostei da área administrativa, decidi um dia chegar mais cedo e me sentei na cadeira em frente ao meu pai. E disse para ele me mostrar como estava o nosso negócio, porque os meninos estavam reclamando de pagamentos atrasados e o nosso material era de péssima qualidade. E o meu pai, então, olhando nos meus olhos, perguntou se eu estava desconfiando dele. E naquele momento, eu murchei. Sabe quando você olha para a situação e pensa, será que eu estou desconfiando do meu pai? E por um momento, eu parei por ali, sem saber o que fazer, sabe? Aquela dúvida crescente. E a única coisa que eu disse era para ele ver direitinho, porque tudo estava no meu nome. E o nome era algo que eu prezava muito. Nossa, e o meu pai se sentiu ofendido, sabe? E com um tom de frustração, disse que se tivesse um outro lugar para trabalhar, ele iria. E falou que trabalhar comigo estava ficando chato e que aquela situação estava insustentável com a minha desconfiança. Ele pegou a bolsa e falou que ia precisar dar uma volta porque eu tinha deixado ele irritado. Bom, e o meu pai ficou sem aparecer na empresa. Olha, era só ligação de cobrança o dia todo, o dia inteiro. As pessoas cobrando o meu pai e eu naquele meio sem saber o que estava acontecendo. E como ele não atendia mais as minhas ligações, eu resolvi ir até a casa dele. E quando eu cheguei lá, a casa, estava vazia, não havia ninguém. E eu liguei para o telefone do Rubens, mas ele também não me atendeu. Na verdade, ninguém quis falar comigo e o desespero começou a tomar conta de mim. E eu saí atrás do meu pai, mas ninguém sabia dele. E foi então que eu chamei um amigo meu que era contador e advogado para ver o que estava acontecendo. E sabe de uma coisa? Não demorou muito para que a verdade viesse à tona. O meu pai me roubou, deixou o caixa da empresa no vermelho, o meu nome sujo e, além disso, eu estava endividado até o pescoço. Gente, o impacto foi devastador porque as dívidas eram enormes e eu precisei até me sentar em uma cadeira velha para não desmaiar. E para piorar, o meu pai tinha pego dinheiro com um agiota e ele começou a aparecer na empresa me cobrando, me ameaçando. E a pressão foi tão grande que para conseguir me livrar dele, eu entreguei o meu carro. O arrombo que o meu pai fez na minha vida, olha, foi enorme. E a família do meu pai, sabendo do que estava acontecendo e querendo nos proteger de uma tragédia ainda maior,
Não me contaram onde ele estava escondido. Olha, esconderam ele às 7 chaves. E de certa forma foi até bom, sabe? Porque no estado em que eu me encontrava, eu estava tão desesperado que se tivesse encontrado ele, éramos capazes de nos matar. E eu precisei desfazer das coisas como os maquinários, tudo que tinha sido comprado com tanto esforço, com tanto suor, foi colocado à venda para pagar os funcionários, o aluguel. Olha, e por mais que eu tentasse me livrar de algumas dívidas, a situação não mudava. Eu ainda tinha o cartão de crédito e as outras dívidas que eu não sei nem onde o meu pai tinha arrumado. E eu vi tudo aquilo acontecer. E a sensação de impotência me corroía por dentro, porque chegou um ponto em que eu sentia que por mais que eu tentasse, o barco já estava furado e não havia balde suficiente para tirar a água. E então eu fechei a porta da empresa, declarando falência, completamente falido, com o nome sujo e derrotado. E o pior de tudo era saber que o meu pai havia me colocado naquela situação e fugido para bem longe. E a minha mãe ficou sabendo do que tinha acontecido. Me ligou, perguntou como eu estava, se eu estava precisando de alguma coisa. E eu, tentando esconder o peso da situação, respondi que estava tudo bem, que as coisas estavam caminhando e que logo eu resolveria tudo. Mas a verdade é que eu não queria sobrecarregar a minha mãe com os meus problemas, porque ela não merecia carregar um fardo que não era dela. E como eu sabia que precisava me mudar até o final do mês, eu comecei a vender os meus móveis. Eram todos novos, de boa qualidade, sabe? E então não demorou para que tudo fosse vendido. Os moradores do prédio, ao saber que eu estava colocando tudo à venda, vieram, me ajudaram e em uma semana o apartamento estava, olha, vazio. Coloquei as minhas roupas em uma caixa e com a mão na frente e outra atrás, liguei para minha mãe e finalmente contei a verdade sobre a situação. E sabe de uma coisa? Eu chorei muito enquanto falava com ela e a mamãe me pediu apenas para deixar as minhas coisas prontas, dizendo que até o final daquele dia ela viria me buscar. E no fim, não foi a minha mãe quem veio me buscar, foi o Lourenço. E assim que ele me viu, me deu um abraço apertado, disse que tudo ia dar certo e que eu era uma pessoa batalhadora, trabalhadora e Deus honrava os trabalhadores. E sabe, ele me ajudou a pegar as minhas coisas, colocou tudo no seu carro e com todo o carinho me levou para a casa dele. E lá eu fui muito bem recebido. E sabe, alguns dias depois, o Lourenço me fez uma proposta. Ele disse que pagaria as minhas dívidas, limparia o meu nome e, em troca, eu trabalharia para ele. Na verdade, ele queria aproveitar o meu talento, que era muito bom e tinha grande demanda na cidade. E eu aceitei imediatamente e combinei com ele que pagaria a dívida em vários meses. Na verdade, eu disse que nem queria salário e que eu trabalharia até nos finais de semana e feriados. Tudo para poder quitar aquela dívida o mais rápido possível. E assim eu trabalhei. E o Lourenço arrumou um carro para mim, mesmo eu dizendo que não precisava. Mas ele fazia questão até de me dar um valor. Ele dizia que um homem sem dinheiro na carteira era como um homem morto. E então, com a ajuda do marido da minha mãe, eu finalmente consegui respirar e sair daquela pressão constante e começar a esquecer o ódio mortal que eu sentia pelo meu pai
e aos poucos eu fui voltando a viver com mais paz e esperança no futuro. Bom, e quando finalmente consegui pagar o Lourenço, eu até chorei de alívio, sabe? Olha, ele foi muito mais do que um pai. E eu até hoje não sei nem como agradecer esse homem. O meu pai? O meu pai nunca mais eu vi. Só soube que ele foi embora para o Paraná, onde a família da esposa dele morava. Atualmente, eu continuo morando com o Lourenço e a minha mãe. E estou noivo e pretendo me casar até o final deste ano com a Daiane.